Oi, Vanessa. Boa tarde, tudo bem? Olá, Olá, professora, boa tarde, tudo bem? boa tarde, Glauco. Como você vai? Tudo bem, Tudo como é que tá a certo? Bora lá? senhora? Vamos Vamos lá, começar essa atividade. vamos sim. Deixa eu só tirar uma dúvida com a senhora. Certo. É, Na programação, os Hum, trabalhos estão em ordem, estão ordenados pelo código, tá? Eu não sei se é a ordem que a senhora tem aí, Já te tá? digo a ordem que eu tenho. A ordem que eu tenho aqui, ela tá, eu achei meio aleatória. Para mim, está a ordem do código do artigo. Começa com síndrome de burnout, depois vai para inteligência emocional, a interweaving e open strategy. Tá. Bom, vamos voltar nessa sua ordem. Para mim dá igual. Então, ordem crescente, né? Isso, exatamente. É o Pronto. 236 que começa, Isso. aí vai para o 928, Certo. 1426, Tá. 1893. Fechou. Então, até fica bom, porque o 236 ele é o único empírico, certo? Os outros são Uhum, estudos teóricos. Então, ele isso. apresenta o primeiro empírico, que não tem ninguém na sala ainda, né? Eu já. Não, a Vanessa é a assessora suplente aqui da gente. Tá. Não, porque o empírico não tem muito o que contribuir, não é meu. E eu não entendi por que que esse trabalho está aqui, porque não é nem de estratégia, nem de. Ele está bem deslocado, né? É, verdade. Né? E vou ver o que que ele apresenta, e se tem como dar alguma sugestão, porque nem teoricamente passa pela minha, né, expertise, nem metodologicamente. Então, infelizmente, ele está bem deslocado. Tá, ok. Mas a gente vê alguma coisa para contribuir sempre, né? Deixa eu ver, estamos só nós três mesmo. Eles devem estar entrando na sequência, né? A Caroline entrou agora. Boa tarde, Caroline. Só fechar meu microfone um pouquinho aqui. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, professora Rosália. Tava Boa com um problema no tarde. link, agora eu consegui conectar. Já sei. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde, Caroline. Olá, Caroline. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá sim. Obrigada. Caroline, vamos aproveitar. Você que vai fazer a apresentação do artigo 236 ou tem Dois. algum outro autor? A síndrome de Burnout, né? Isso. Sim. Tá.
Vamos testar o teu compartilhamento logo? Vamos lá. A gente adianta isso. O áudio já está ok. Vamos testar o compartilhamento. E a passagem dos slides também. Ah, eu compartilhei. Beleza. Projeta os slides para a gente, por favor. No F5. Ótimo. Agora passa eles para ver se está tudo certo. Beleza. Tá ok para você aí? Você está conseguindo passar legal? Tá travando? Não, tá tudo certo. Perfeito, então. Tá ótimo. Então, já trabalho Posso. Não, vamos esperar o pessoal. Ainda temos 9 minutos para começar a sessão. Mas eu mantenho a apresentação? Não, não. Talvez a professora queira dar mais alguns recados antes. Aí, quando for o caso, aí a gente projeta, tá? Pode tirar o compartilhamento. Por enquanto ainda não, porque só está a Caroline, né? Vamos ver se chegam os É. demais, que aí a gente só faz uma combinação de como que vai ser, né? A ordem de apresentação, o tempo e os comentários. Mas por enquanto o que está certo é a Carolina no primeiro, certo? Chegou Caroline, a perdão. Ernestina agora, professora. Ernestina. Olá, tá me Ok. ouvindo? Sim. Estamos sim. Obrigada. Ernestina, você apresenta qual trabalho, Ernestina? Sim, Qual é o seu trabalho? Inteligência emocional? sim, inteligência emocional. Você quer testar com ela, Gal? Vamos, por favor. Ernestina, você, por favor, compartilha o trabalho com a gente, para a gente testar a projeção? Claro, só um instante, Tá por bom. gentileza. Aqui, peraí que... Aqui, é no share, né? Isso. Deixa eu abrir. Hum, eu não consigo através do Canva, só consigo com o PDF. Você não está com ele em PowerPoint ou PDF? É o que eu ia fazer direto do Canva, mas tudo bem. Tenta compartilhar a tua tela. Sim, vou compartilhar. Vocês estão vendo? Sim, agora Sim. projeta para a gente, por favor. Vou tentar. Ou tira as. Pode colocar em tela cheia. Vou tentar isso. Como tela cheia. Vamos tentar, acho que é aqui. Piorou, né? Para a gente tá igual. Tá Você igual? está no Canva, o Não, aqui foi um PDF que eu compartilhei com PDF? você. Então, maximiza, por favor, lá onde você clicou antes. Vamos ver. Tenta maximizar novamente e a gente Tá. vai tirando esses elementos aí. Não sei, cliquei aqui no menu, não deu, Não, não, ok. não. Pode cancelar, por favor. Opa, agora já sumiu tudo o trem aqui. Bora lá. Vamos fazer de novo. Cancelei. Cancelar. Tá. Ah, talvez aqui eu Não, consiga não, compartilhar. não. Você pode só maximizar a tela lá no quadradinho ao lado do X, tá?
Uhum. É que tem a tela de vocês aqui que aparece que ficou na frente. É isso que é estranho. É, só você puxar para o lado. Você consegue puxar para o lado Vou a tentar. tela da gente? Olha que eu testei tudo antes, hein? Ok, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Talvez ali do lado direito, embaixo, É, tem um tem alguma botãozinho coisa para sobre uma maximizar a página, tela. talvez Tá. seja. Saiu tudo, né? Saiu. Saiu tudo. Tá. Então vou tentar fazer de novo para ver se eu faço de maneira correta. Vamos lá. Share. Deixa eu ver. Acho que agora vai dar certo. Vou expandir aqui. Consegue? Ok. Ok? Vamos. Isso, por favor. Lá em cima, onde você tem todas as ferramentas ali, clica naquele xizinho para a gente matar esse banner na lateral esquerda aqui, ó. Lateral esquerda, professor. Isso, onde tem lá todas as ferramentas. Tem um monte de. Aí, mais para a esquerda. Mais Aqui para no menu? baixo. Não, não, mais para Não. baixo, onde você estava. Aí, isso aí. Aqui. Fecha esse banner. Isso. Ah, tá. Aí lá em Uf. cima, vai fechando esses outros banners aí, ó. Coloca lá não, sem problemas. Ó, Onde tem esse anúncio azul aí. Pode fechar aqui. também. Isso. Esse aqui também? Isso, por favor. Vamos Ok. testar agora, ver se ali à direita, direita ali embaixo, no terceiro ícone de baixo para cima, só passa o mouse em cima dele, por favor. Só coloca o mouse em cima, para a gente tirar Terceiro uma dúvida. ícone. É, de baixo para cima, Ah. o terceiro ícone. O ícone que tu diz é as caixinhas que eu estou vendo vocês. Não, 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 não. Ao lado, no seu PDF aí, tem uma barrinha com uma série de ícones. Mais para o lado, um pouquinho para a direita, de onde você estava. Isso, aí. Pode descer. Uhum. Vai lá embaixo. Aí o terceiro de baixo para cima. Só coloca o Ok. mouse em cima, por favor. Ajustar a uma página na janela. É, eu não sei se isso vai. Tenta maximizar aí, por favor. Vamos lá. Tem exibição em uma Modo. página, Não, em duas modo tela cheia. páginas. O último. Ah, O último lá, modo tela cheia. Aí, Isso. agora sim. ah, ok. Agora deixa eu colocar vocês para algum lado aqui, senão não vou conseguir enxergar o que eu preciso ver nos slides. Tá. Ok, acho que agora é isso. Deixa eu ver se eu Não, vamos consigo. fazer isso. Só passa aí alguns slides para a gente testar, por favor. Ok, Perfeito. Tá ótimo. ok. Acho que deu. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Eu não tenho muitos slides porque o tempo era curto, né? Ok. Aí Boa pode tarde, fechar o Camila. compartilhamento. Vamos testar o próximo aqui. Ah, tá. Fechar aqui, você diz é. Eu Interromper o saí. compartilhamento. Opa, Temos um minuto ainda. stop. Achei. Acho que deu. Quem é que apresenta? Eu não tem o nome dos autores, Glauco. Quem apresenta o próximo é o Caio. Não sei se o Caio já está aí. Não, tá. O último artigo é a Maria Carolina Santiago, Evelise Santos Souza. Também não chegaram, né? Ainda não chegaram. Caio está tentando. Ele disse que está pedindo o username e senha que não é o mesmo do site do CMEAD, como que a gente ajuda ele. Carla É o Cristina. mesmo do CMEAD, sim, né?
Isso, sim, sim, Veio é com o o mesmo. mesmo do SEMEAD, deu certo. É. Professor, só confirma para mim, eu tenho 10 minutos mesmo? Entre 10 e 15 minutos, eu já vou comentar agora. Ok, obrigada, senhora. Se eu passar a minha para ele, ele consegue entrar e fazer a apresentação dele igual? Consegue, né? Eu não sei se vai tirar a senhora da sessão, mas eu acredito que sim. Que sim, dá certo ou que sim vai me É, tirar? vamos, podemos testar. Ou você tem alguma outra senha que eu possa passar para Não, ele? não tem, não tem. Né? Elas são. Então, mesmo do semelhante. Ele consegue ver a programação no site do SEMEAD? Esse que não é a mesma. Tá, se ele conseguir ver o que que eu digo para ele, Ele consegue ver a programação do SEMEAD no login dele? Ou ele não está conseguindo fazer nem login? não vou conseguir nem fazer o login. Tem como mandar o link da sala para ele? Tentar aqui, só um minuto, pessoal. Ah, não, porque ele não gera. Não, tem sim, tem sim. Só um minutinho. Diz que no site do SEMIAGE ele consegue entrar, só não consegue acessar a sala. Ele está fora do Brasil, não sei se tem alguma questão. Pode ser. É, eu vou colocar aqui no chat. E as outras duas também não chegaram ainda, né? O Eduardo Guedes Vilar era o que estava no workshop agora há pouco, professora? Eu estava assistindo É, o workshop dele agora. é, É. ele teve que sair, é, mas ele vai tentar chegar daqui a pouco, entrar também. Que pena. Sinto muito. Hum, Também não dá. Que mensagem dá erro? É de username e password. E agora? Olha a sugestão, Glauco. Ele não conseguiu resgatar a senha pelo login da. Porque ele tem uma funçãozinha de esqueceu a senha.
Ver se ele consegue com isso, senão a gente começa e Uhum. assim que ele chegar, ele se encaixa, né, Glauco? Acho que é o melhor. Ah, pode ser. A gente não atrasar tanto. Ele diz que a senha não está errada. Não tem, ele não consegue acessar a sala. Estranho. É muito estranho, né? Porque Tá com... Pode ser eles fuso. conseguem logar no CMAG normalmente. Aham. Se ele entrar pelo VPN. É. Apenas para acessar a sala que ele não consegue. Consegue logar no CMAD normalmente. Pede para ele ir na programação e olhar minha agenda. E aí ele coloca o nome dele. Posso só. Se ele fez a inscrição, já ele recebe por e-mail também o link. Eu não tentei acessar pelo link porque eu fui direto na minha agenda lá, Uhum. mas talvez seja uma opção. Acho que é por algum motivo que ele está no exterior. Que eu pedi para ele entrar pelo VPN da universidade. Vamos ver se agora dá certo. Tá, eu vou. Acho que a gente vai dando início. Eu pedi para ele mandar a apresentação. Como não chegou ninguém ainda do último artigo, a gente ainda não tem um impacto, né, na É, programação para. é isso que eu estou cuidando. Eu pedi para ele enviar a apresentação. Eu vi lá. Ah, pode entrar com dúvida, deixa eu ver. Ok. O Vilar está passando lá o CPF e senha para ele, daí ele entra. A gente começa em 2 minutos. Eu já estou até torcendo que o último não chegue, né, Glauco? Já nós ficarmos dentro do horário. Enquanto isso, professora, só reiterar para o pessoal que ao final da sessão, por favor, avaliem
a sessão e os trabalhos, enfim, a partir do link que está no chat, tá? Isso, eu acabei de Professora- colocar. A professora colocou no chat aí uma mensagem do SEMEAD com um link para avaliação. Por favor, vocês respondam ao final. Vamos torcer que o doutor Caio aí. Bom, eu acho que a primeira apresentação, que vai ser a, a da Caroline, a síndrome de burnout. Nós estamos muito longe disso, Caroline. Você é tudo. Vai dar tudo certo. Vamos ver, acho que a Caroline pode ir colocando a apresentação. O que que você acha? Aguardamos favor. mais um minutinho esse menino entrar. Eu acho que é o tempo da projeção da Carolina. Para mim tá ok aqui. Tá aparecendo para vocês? Só coloca no modo apresentação, Carolina, no F5, por favor. Já coloquei. Então, deixa eu ver se Modo ela atualiza. apresentação. Eu já coloquei em modo apresentação. Para mim aqui pelo menos já tá. Tira do modo apresentação e coloca de novo, por favor. Agora tá no modo normal. Ok. Perfeito, Agora sim. E agora a apresentação. perfeito. Oi? Saiu. Para mim Tá saiu. ótimo. Agora saiu. Oi? Agora saiu do modo apresentação. Que estranho. Tenta colocar no modo, depois você compartilha a tela com a gente. Aí você compartilha só a tela. Tá, deixa eu parar aqui então de novo. Isso. Ok, modo apresentação. É que daí se eu coloco no modo apresentação, eu não consigo visualizar, né? Você não consegue ver a gente? Não Não consigo aparece ver a o... tela, daí, Não, não daí, consegue. daí vai aparecer só, eu tenho que primeiro compartilhar e depois colocar em modo apresentação. Vou tentar de novo. Tá bom. Alguma coisa. O Glauco, ele também disse que mesmo com a senha do Vilar não está conseguindo entrar aqui da a mesma mensagem. Eu tô achando que é o fuso, viu, professor? Alguma coisa na localização dele, que pode estar barrando. Tá, eu coloquei a apresentação, tá no modo normal. Ok. Tá aí para vocês? Ainda não. Tá no modo Tá, normal, modo não, tá editor. no modo Isso, normal. modo normal. Agora eu vou Isso. colocar então tentar no modo apresentação. Para mim tá em modo apresentação. Aqui não apareceu. Continua Ainda não. a tela de antes, né? A mesma tela. Que engraçado. Uma apresentação aqui. Você está compartilhando a tela? Vou tentar compartilhar. Estou compartilhando só da tela, só da apresentação. Você tem duas telas ou uma só? Eu estou com duas telas. Mas eu tenho elas a mesma visualização, não tem Ah, tá. configuração diferente. Não é estendido, né? É, Eu acho que engraçado dá que para antes deu deixar. certo, né?
Eu só tenho uma apresentação aberta, estou conferindo aqui de novo. Porque tu for nos ícones lá em cima, onde tem, do lado de animações, tem apresentação de slides lá, você não consegue? Ou pelo F5, Ou entendeu? F5? Tenta dar um Alt Tab, ver se a projeção já está aparecendo para você. Alt Tab. Não apareceu? Ah, aparece ali o menuzinho da apresentação. É. Talvez você tenha que projetar primeiro para depois compartilhar com a gente. É que daí que tá, daí eu não consigo visualizar para conseguir projetar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar de novo minha apresentação. Ela tá aberta aqui. Eu fechei ela. Vou tentar, deixa eu ver aqui. Tá no modo normal agora? Agora está aparecendo só o Explorer para gente. Tá o quê? Só o Windows Explorer. Eu pego. E agora? Aparece a apresentação? Aparece. Sim. Não no modo apresentação, mas Eu aparece não o sei. Eu PowerPoint. vou tentar mais uma vez no modo apresentação. Põe modo apresentação. Tentando o F5 não entra, não vai? Não. Tenta lá em cima, apresentação de slides, por favor. Do lado de animações. Isso. Eu tenho que fechar aqui o meu. Vamos lá. Do lado de animações. Lá em cima, onde diz arquivo, página inicial, aí tem os íconezinhos, vai seguindo para a direita. Ah, sim. Isso, Lá no menu, tá? Lá em no menu. cima. Aí agora você vai para apresentação de slides. Slides Isso. do começo. Do começo. Vamos testar. Apareceu para você? Pra mim tá. Para a gente não. É, Vocês se Se ficar importam? no. Se ficar assim. Vamos fazer assim, eu acho. Isso que eu ia perguntar. Eu Vocês não se sei importam se for realmente. pela edição Não. mesmo? Pode ser, pode ser. Então, eu acho que a gente dá início, Glauco. Eu não sei, mas eu tentei de toda forma ajudar aqui. O Caio, mesmo com o, o CPF e senha do Eduardo, vai para a mesma tela, então é alguma coisa de conexão de outro país, ele está em casa, né? Não está na VPN da universidade por causa do horário. Então, não sei como que poderia a Professora, gente ajudar. eu vou passar meu WhatsApp aqui. Se ele quiser mandar a tela e a gente vai interagindo enquanto a gente adianta as apresentações, pode ser? Tá, pode ser. Você coloca ali o passo para ele? Eu vou passar para a senhora aqui meu WhatsApp e a gente Tá. vai conversando em paralelo aqui. E aí pode começar com o pessoal, professora. Tá, você vai passar para mim o WhatsApp onde? No chat, vai só para a senhora.
Ah, tá bom. Deixa eu só pegar com você aqui, então, e eu passo. Tá. Aqui ele tem que colocar 5,5 também. É, 5,5 na frente. Mais 5,5. Uhum. Beleza. Então tá. Gente, vamos dar início, então. Inicialmente, obrigada, Glauco. O Glauco vai tentar solucionar lá e tentar resolver com o Caio, né? Então, boa tarde a todas, boa tarde ao Glauco, boa tarde e boas-vindas a mais um SEMEAD. É sempre uma satisfação estar aqui, estar participando, estar colaborando, estar envolvida com esses trabalhos. A gente sempre tem trabalhos muito importantes para a gente dar avanço, né, a nossa, a explorar o conhecimento e difundir o conhecimento. Então, dando as boas-vindas a todas, a gente vai organizar, a gente pensou aqui na ordem, né, nessa sequência, pelo código que vocês têm de número de artigo, então a gente vai seguir a ordem de código, então a gente começaríamos com o 236, que é o da Caroline, que vai falar para a gente sobre síndrome de burnout, vai explicar a sua pesquisa, e a Caroline começa também, porque é o único estudo empírico nesta sessão, né, e bastante diferente dos demais que estão aí com uma pesquisa teórica, ensaio e propostas de agenda de pesquisa, né? Então, só para a gente se organizar, começamos com a Caroline, depois, 928, que está falando de inteligência, tratando de inteligência emocional com a Ernestina. Na sequência, se o Caio consegue entrar, o Caio é o 1426, falando sobre Open Strategy, né, fazendo uma análise comparativa e uma cross-fertilization proposal. E, por fim, o da Maria Carolina, que também não entrou ainda, que seria de Open Strategy e diversidade étnica racial. Então, a gente começa, meninas, com aproximadamente 15 minutos. Então, eu vou considerar que a gente está começando agora 16h53. E eu aviso, ou eu faço um sinal, ou eu abano, vocês me cuidam aqui, ou eu falo, quando estiver faltando 3 minutos para encerrar, tá bom? Então, são 16h53. Bom trabalho, boa apresentação para você, Caroline. Obrigada. Eu esqueci de me apresentar, né? Mas eu sou a professora Rosália, vocês estão vendo ali, e eu estou aqui desde a UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, fazendo, então, a moderação dessa sessão. E agradeço ao Glauco o apoio também, tá bom? Boa tarde Maria a Carolina todos. entrou e a gente dá sequência, então, começando com o trabalho, então, da Carolina. Bom trabalho, Carolina. Tá bem, obrigada, professora Rosália. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente a oportunidade, né, em poder estar compartilhando com vocês um trabalho que foi desenvolvido pela Maraísa. É um trabalho de conclusão de curso de graduação de Ciências Contábeis aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, que eu fui orientadora e teve então também a colaboração como co-orientação da professora Lara. Então, esse tema partiu da nossa acadêmica de investigar esse assunto. Então, tem como título Síndrome de Burnout, Qualidade de Vida, Bem-Estar e Desempenho no Trabalho, um estudo com servidores de uma instituição de ensino superior pública. Então, esse assunto veio de interesse da acadêmica e também é o que a gente percebe, vem discutindo muito, né?
a questão do estresse ocupacional, da questão de saúde mental, que tem sido vivenciado aí pelos trabalhadores nesses últimos períodos, né? O que traz, então, esse comprometimento da saúde mental, né? Então, esse excesso de estresse que pode trazer esgotamento, reduzir o bem-estar, reduzir a qualidade de vida no trabalho e, consequentemente, influencia na produtividade, no desempenho no trabalho. E o que dificulta ainda mais, então, o comprometimento e a participação no ambiente profissional. Então, nesse contexto universitário, a gente tem a carga, né, de trabalho dos docentes, a rotina dos docentes, que tem múltiplas demandas, que também acaba causando, às vezes, um desgaste físico e emocional, que também pode influenciar tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. E da mesma forma, por mais que a amostra aqui, a população envolvia também os técnicos da instituição, mas a amostra, nesse sentido, ficou um número reduzido de técnicos, mas também a gente tem a questão deles lidarem com cobranças e com a questão burocrática, né? Prazos curtos, que impacta também a motivação, a satisfação e o desempenho nas tarefas. Então, diante desse contexto, a gente tem como problema de pesquisa quais os efeitos da síndrome de burnout, qualidade de vida e bem-estar no desempenho do trabalho, no trabalho de servidores públicos de uma instituição de ensino superior pública. Então, a gente tem o desenvolvimento teórico e hipóteses, né? Então, nossa fundamentação teórica, ela está em torno da fundamentação dessas hipóteses, e nós temos 5 hipóteses. Então, a gente fundamenta aí que a síndrome de burnout, ela influencia negativamente o bem-estar, né, sendo a H1, então, em questões de estresse, esgotamento, vai fazer com que a pessoa não esteja tão bem, né? Influenciando negativamente o seu bem-estar, essa posição de bem-estar. A H2, que é a qualidade de vida influencia positivamente o bem-estar. A H3, que o bem-estar influencia positivamente o desempenho no trabalho. H4, que a qualidade de vida influencia positivamente o desempenho no trabalho. E, por fim, a H5, que a síndrome de burnout influencia negativamente esse desempenho no trabalho. Então, nosso referencial teórico está estruturado em torno de embasar e fundamentar essas hipóteses. A gente tem como metodologia da pesquisa uma pesquisa quantitativa, né, de levantamento, por meio, então, da aplicação de questionário. Então, esse questionário foi aplicado online, via Google Forms, foi enviado por e-mail para os endereços desse pessoal, o público-alvo da pesquisa. E a gente teve uma amostra de 99 professores e 6 técnicos. A gente teve todo o cuidado aí ético, né, de sigilo, anonimato e questões éticas adotadas e deixado claro já no início da aplicação desse questionário. Então, o nosso construto, né, ele vem essas 4 variáveis principais. Síndrome de burnout, a gente utilizou o estudo de Vieira, et al., 2023, baseado aí no instrumento que traz as subvariáveis para conseguir medir a síndrome de burnout. Então, são 20 questões, escala Likert. A qualidade de vida vem do estudo de Klein, et al., 2017. São 37 questões divididas em 9 fatores. Então, a qualidade de vida, os fatores que constituem o espaço físico, a oportunidade de crescimento profissional, a satisfação no trabalho, relacionamento com colegas, reconhecimento pelo trabalho realizado, relacionamento com a chefia, execução de atividades e avaliação de desempenho e resultado. E o último fator, liberdade no ambiente de trabalho. Também, então, escala Likert. O bem-estar vem do estudo de Silva e Neiva, 2010.
E o desempenho do trabalho são 10 questões extraídas de diferentes estudos aí. A gente fez, então, um compilado desses estudos e conseguiu chegar a 10 questões para medir o desempenho no trabalho. Então, a gente aplicou a modelagem de equações estruturais com o uso do software JASP, né, que é um software gratuito. Então, quanto à análise dos resultados, a caracterização dos respondentes, né? A gente tem a maioria aqui dos respondentes entre 41 e 50 anos. E a gente perguntou ali quanto à questão de deslocamento no trabalho, jornada de trabalho semanal, para conseguir entender também esse reflexo, né? No momento que a gente está trabalhando síndrome de burnout e desempenho. Então, a gente tem um tempo de deslocamento curto, de 5 a 20 minutos, jornada de trabalho semanal de 40 horas ou mais. A maioria pratica de 3 a 4 vezes por semana exercícios físicos, né? Então, é um bom indicativo aí quanto a redução de estresse, contribuição de prática de exercícios para redução de estresse. E a gente também perguntou ali a concordância desse pessoal quanto à influência desse síndrome de burnout, qualidade de vida e bem-estar no desempenho do trabalho, né? Então a maioria aí respondeu, né? Quase a totalidade da amostra do estudo responderam que concordam totalmente. E assim a gente vai para os dados empíricos para analisar, por meio então de equações estruturais para testar as nossas hipóteses. Então aqui a gente tem os testes, né? A validade convergente, o HTMT, né, e esses valores eles demonstraram, então, confirmaram a validade convergente e a confiabilidade composta desses dados, né, dentro dos parâmetros aí que a literatura nos traz quanto a essas informações para verificar a confiabilidade desses dados. E a gente, então, tem as relações estruturais esperadas. Eu tô batendo sol bem aqui no meu rosto, mas não vou levantar, fechar aqui a persiana, tá? Então, quanto à análise dos resultados, a gente tem aqui a confirmação das nossas hipóteses. A única hipótese que ela não se confirmou foi a qualidade de vida, a influência, né, o efeito da qualidade de vida no desempenho no trabalho. As demais hipóteses foram confirmadas. Então, a gente verificou que a qualidade de vida influencia de maneira positiva o bem-estar. A síndrome de burnout influencia negativamente o bem-estar. Então, uma pessoa com características de estresse, né, ocupacional, ela tende a apresentar um menor bem-estar. A síndrome de burnout, ela apresenta também influência negativa no desempenho. Então, uma pessoa profissional com essas características, ela tende a desempenhar de maneira menor, né, as suas funções. E o bem-estar, então, influencia positivamente o desempenho no trabalho. Então, a gente tem a confirmação da H1, que a síndrome de burnout influencia negativamente o bem-estar. Então, o esgotamento emocional, que é uma das características da síndrome, reduz os sentimentos positivos e o senso de realização no trabalho. A gente tem a confirmação da H2, que a qualidade de vida influencia positivamente o bem-estar. Então, a percepção dessas boas condições físicas, sociais e organizacionais de qualidade de vida está associado a um aumento do bem-estar entre esses servidores. A H3 confirmada também, de que o bem-estar influencia o desempenho no trabalho. Então, um ambiente favorável, né, de bem-estar, em que o colaborador tende a desenvolver vínculos afetivos positivos. Ele se caracteriza, então, por sentimentos de satisfação e envolvimento que contribuem, então, para
para o bem-estar no trabalho. A H4, então, não confirmada, que a qualidade de vida influencia diretamente no desempenho no trabalho. Então, a gente refletiu aqui e nos trouxe, pensando em termos desses resultados aí de não confirmar a H4, da qualidade de vida não apresentando influência direta no desempenho, pode ser que aí outras variáveis possam estar trabalhando como mediação nessa relação, né? Então, motivação, satisfação, engajamento podem estar influenciando nessa relação que a gente não viu ela de forma direta, o que fica também uma possibilidade de estudos futuros de verificar essa influência de qualidade e desempenho no trabalho com outras variáveis para tentar explicar, já que aqui a gente não encontrou essa confirmação direta, né? E H5 confirmada que a síndrome de burnout influencia negativamente o desempenho no trabalho. Então, o profissional com características de síndrome que afeta não só a si mesmo, mas também pode afetar aí o ambiente de trabalho, seus colegas, né? E o que pode resultar em um baixo desempenho nas suas atividades desempenhadas na organização. Então, o que que a gente verificou, né, de maneira geral, aí, indo para as nossas conclusões? Que a síndrome impacta negativamente tanto o bem-estar quanto o desempenho no trabalho. A qualidade de vida influencia o bem-estar. A qualidade de vida não apresenta, então, uma relação direta sobre o desempenho no trabalho, o que requer aí maiores investigações de outras variáveis, como as que eu comentei anteriormente. A aplicação do modelo proposto em diferentes instituições e regiões do país e considerar também esse modelo aí, pensando em outras variáveis moderadoras para aprofundar o entendimento dessas relações, então, como suporte organizacional, estilo de liderança, cultura institucional. Então, tem outras variáveis que podem ajudar a entender melhor essas relações e que têm uma influência quando a gente pensa em desempenho no trabalho e características aí de comportamento, digamos assim. E por fim, aqui, as referências bibliográficas utilizadas. Peço desculpa pelo sol aqui no meu rosto e por não ter conseguido projetar de maneira de apresentação, né? Realmente não sei o que aconteceu. Pode ter dado um Não, bugzinho. mas está ok, Carolina. Carolina, eu agradeço pela sua pontualidade na apresentação, né? Pô, dentro dos 15 minutos, sobrando um minutinho ainda. Caroline, a gente vai fazer as apresentações e a discussão ao final, mas eu gostaria que se você ficasse pensando numa questão para a gente, dentro do possível, debater um pouquinho. Eu não vejo como fazer uma grande discussão do seu trabalho com os demais no final, mas eu gostaria somente que você pensasse para me responder numa questão depois, né, com a potência que tem essa pesquisa, por ser um estudo quantitativo, com 5 variáveis e potente. E só depois que eu vi que você é minha vizinha aqui, né, porque está na UDESC, eu conhecia seu nome, mas estava, né, não sabia de onde, agora eu sei. Mas de que forma a gente encaminha essa questão para a nossa realidade, né? Porque, pelo que eu estou verificando do trabalho, é que ele tem uma potência, né? E de que forma a gente consegue evoluir para trabalhar, né, a partir dos resultados dessa pesquisa, é, que encaminhamento a gente pode dar para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, né? Eu acho que a gente pensar um pouco nisso, visto que esse já é um trabalho quantitativo e que ele apresenta resultados potentes, tá? Então, se você puder pensando nisso, a gente passaria para o segundo trabalho, que é o da Ernestina, correto, Ernestina? Correto. Posso Então, compartilhar, professora? sim, Ernestina, o cenário é todo seu, e você vai falar para a gente de inteligência emocional como estratégia para o desenvolvimento de liderança. Isso mesmo. Vocês estão vendo? Sim, Ok. a mesma coisa, tá? 15 minutos, Ah, eu aviso você 2 minutos antes. ok, só sei que. Tá aparecendo a tela cheia para vocês.
Está ótimo. Acho que É, não mexe, que está tudo certo. tá, então não vou mexer mais, porque para mim não está aparecendo tela cheia, mas enfim, Só está aparecendo as ferramentinhas lá. Está tudo certo. tá tudo certo então. Boa tarde, então, a todos. Obrigado também pela oportunidade de estar falando sobre essa temática incrível, né? Nosso trabalho está intitulado como a inteligência emocional como estratégia para o desenvolvimento da liderança. Nós estamos nessa área de estratégias em organização e o tema sobre as abordagens sociais, cognitivas e comportamentais em estratégia. Os autores, então, desse artigo, dessa temática, sou eu, Ernestina da Silva Alves, sou mestranda da UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e faço parte do programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento. O outro colega é o Diego Gabi Azevedo, também mestrando da UFSC, mas em outro programa que é em Administração. E a nossa orientadora é a professora doutora Solange Maria da Silva, da UFSC, e é orientadora de ambos os programas também. E aí, contextualizando deixa eu- opa, contextualizando, né, essa temática importante, a gente vai trabalhar a inteligência emocional como competência estratégica para a liderança. E nesse sentido, a inteligência emocional, ela promove esse engajamento, o bem-estar e melhora o clima organizacional, segundo esses autores que nós destacamos aqui. E também a IE, ela fortalece a atuação dos líderes nesses contextos complexos, né? E contribui para esses ambientes colaborativos e que possam ser sustentáveis. Então, a inteligência emocional, como uma competência estratégica, traz essas possibilidades, considerando a contextualização do tema. No problema de pesquisa, nós trabalhamos a seguinte questão: quais os impactos da inteligência emocional nos processos de liderança? Pouquinho. O objetivo do estudo é analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, como a inteligência emocional pode ser aplicada, então, de maneira estratégica para que as práticas de liderança possam ser fortalecidas e também para que possam contribuir para o desenvolvimento dos gestores e, como consequência, dessas equipes. Nós trabalhamos na fundamentação teórica que vai trabalhar essa questão tanto da IE quanto da liderança, e os autores, né, ali identificados como o Salover Meyer e o Baron, eles são precursores da inteligência emocional e depois veio o Goleman, né? E nesse primeiro parágrafo traz essa conotação de que a IE ela envolve perceber, compreender e regular as emoções de maneira que possam ser articuladas com os 5 pilares da IA que eu vou falar na frente, que é autoconhecimento, autocontrole, automotivação e empatia e as habilidades sociais. E para o Baron, o desenvolvimento da IA torna esses líderes, então, mais adaptáveis, como também fortalece a tomada de decisão e eleva o engajamento dessas equipes. Considerando também a questão da liderança, a gente traz Nordhaus, que tem bastante teoria sobre a questão da liderança, e ele fala que a liderança é um processo de influenciar as pessoas para que elas possam atingir os objetivos comuns. E a integração, né, da teórica da IE, da inteligência emocional, com a liderança, ela traz também, os autores abaixo afirmam, né, que líderes emocionalmente inteligentes, eles criam ambientes colaborativos, inspiradores e produtivos. Como eu falei anteriormente, a gente se baseou nos 5 pilares da inteligência emocional, né, que é o do foco do Goleman, que é um pouco mais atual do que os precursores, obviamente. E os 5 pilares, eles trazem a questão do autoconhecimento, que é a capacidade do indivíduo de saber como é que ele funciona, né? A capacidade de autoconhecimento, autopercepção. O autocontrole é um pilar muito importante, que é onde o indivíduo
ele busca recursos, né, e técnicas para ele controlar as suas emoções e aí não fazer coisas que de repente ele possa depois se comprometer de maneira negativa. A motivação, que é a capacidade que ele tem e que deveria ter, pelo menos, de inspirar as outras pessoas, de motivar as outras pessoas e a si próprio, obviamente. A empatia, que é a capacidade de se conectar de maneira, com as suas relações, né? Ter entendimento de como é o funcionamento das pessoas. E as habilidades sociais, que é a capacidade que ele deveria ter para se relacionar com as pessoas. Então, esses 5 pilares é o nosso mote, né? Que fala sobre a questão da importância da inteligência emocional. Como procedimentos metodológicos, né, nós usamos, como eu falei, a revisão integrativa da literatura, baseada em Torraco, Botelho, Cunha Macedo. Utilizamos as 6 etapas, né, da revisão integrativa, que são as identificação e formulação do tema e do problema de pesquisa, a definição dos critérios de inclusão e exclusão, a identificação dos estudos selecionados, em seguida a gente faz a categorização dos estudos. Partimos então para a análise e interpretação dos resultados e depois apresentamos a síntese desses resultados. A nossa análise temática foi baseada em Brown e Clark. E bem importante também, a gente utilizou as bases, né, Scopus e Web of Science. Fizemos um corte de 2019 a 2024, utilizamos artigos e revisões. A amostra final ficou com 16 artigos, então, selecionados. E sobre a análise temática, baseada em Brown e Clark, nós chegamos a 4 temas que a gente considera não, que os autores, né, a teoria considera como importante. A gente separou os temas e os subtemas, né, conforme eu falei da análise temática de Brown e Clark, e eles trouxeram essa questão do primeiro item ali, que é a liderança inteligente emocionalmente. Dentro dessa realidade, dessa liderança inteligente emocionalmente, ele traz 3 subitens, né? A liderança adaptativa, no processo da liderança adaptativa, aí no processo decisório e o impacto no engajamento da equipe. Como liderança adaptativa, é importante que os autores trazem a capacidade que o líder deveria ter em se adaptar às situações, tornando então essa liderança de maneira estratégica. Em relação à influência no processo decisório, essas decisões elas tendem a ser mais equilibradas quando ele tem inteligência emocional, que ele trabalha a questão da inteligência emocional e com isso ele reduz os impactos, né, os impactos negativos. E como impacto no engajamento da equipe, a inteligência emocional ela é importante porque ela promove, de novo a gente fala e afirma, os autores falam, né? A motivação, a colaboração e o comprometimento dessas equipes. O outro subitem que a gente trabalhou, que são as ferramentas, aí como ferramenta estratégica para retenção de talentos, né? Quando a gente pensa na questão da retenção de talentos, é que quando o gestor, o líder tem essa capacidade, ou seja, que ele trabalha esse pilar da inteligência, esses pilares da inteligência emocional, ele apresenta, a equipe apresenta menos rotatividade. Assim como a equipe apresenta menos redução de conflitos, porque como ele sabe conduzir de maneira adequada, ou pelo menos tenta conduzir de uma maneira adequada, esses conflitos podem ou tendem a diminuir. E ele tem também, como ferramenta estratégica, a tomada de decisão inteligente, ou seja, ele pode ter tomadas de decisões mais assertivas, e com isso ter melhor resultado também. Uma outra informação importante, quando fala, que é o terceiro tema, que é o desenvolvimento contínuo. Os programas de capacitação são importantes, né, para que consiga fazer e desenvolver essa inteligência emocional. O feedback 360 graus é uma ferramenta incrível e importante para o desenvolvimento da inteligência emocional, para que ele consiga, então, dar e receber feedbacks, e ele poder melhorar e se desenvolver nesse sentido. E a questão das mentorias e coaching, né, que são desenvolvimento contínuo, que contribuem também para que essa inteligência emocional possa ser bem utilizada.
Um outro fato importante, e aí o último item que a gente vai trabalhar, que são os desafios e as barreiras que a própria organização encontra ou apresenta para que não consiga desenvolver, ou às vezes sim consegue desenvolver a questão da inteligência emocional. Há uma resistência organizacional considerável, às vezes, aquelas empresas que são muito rígidas, né? Que são empresas que de repente não vê a importância da inteligência emocional no desenvolvimento dessa liderança, então isso é um desafio. Às vezes, a falta, né, a ausência de treinamento desses pilares, né, principalmente a questão do autoconhecimento, que é o pilar mais importante, segundo o Goleman, e também a questão dos desafios culturais, né, de novo eu falo, os autores falam, né, as culturas organizacionais, elas dificultam a implementação nesse processo de gestão, às vezes por conta da cultura, não tem uma cultura de desenvolver pessoas ou de desenvolver a liderança. Então, esses são a análise e a discussão dos resultados. Já estamos partindo, então, para as considerações finais, né? A gente trouxe como consideração final que aí esse confirma como uma competência estratégica para esse exercício da liderança, reforça de novo que os líderes emocionalmente inteligentes, eles demonstram capacidade de adaptação, resiliência, comunicação eficaz e a mediação de conflitos. Nesse sentido, favorece um clima de organização mais colaborativo e produtivo, contribui para o engajamento, então, das equipes, assim como reduz a rotatividade e o fortalecimento das culturas organizacionais mais saudáveis e inovadoras. É um desenvolvimento contínuo, né, da inteligência emocional, ela requer práticas estruturadas, afirmando, né, que as mentorias, feedback 360 graus e os programas de capacitação são importantes para que eles consigam se desenvolver. Os desafios ainda persistem, né, como resistência organizacional, e há uma recomendação de que amplie os investimentos institucionais para que as pesquisas explorem, né, de verdade os impactos da inteligência emocional nesses contextos. E, por fim, como sugestão de pesquisa futura, ampliação desses estudos empíricos, então, e mostrando os impactos daí em diferentes setores organizacionais, que a relação entre inteligência emocional e o desempenho organizacional é bem importante, né, ampliar esses estudos e também sobre a efetividade desses programas de capacitação a longo prazo. Essas são as nossas referências, né, que a gente utilizou nos slides e também, obviamente, no artigo. E aqui está a nossa finalização, então, dessa apresentação. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Eu que agradeço, Ernestina, e surpresa boa, né? Coisa boa, eu ia falar. Antes aqui, eu tinha os trabalhos, os títulos, mas eu não tinha os nomes dos autores, então eu não sabia que o da Carolina era a vizinha e a Ernestina é da própria casa. Então, nós estamos aqui, e a professora Solange é pesquisadora de liderança no nosso PPGA também, então estamos super em casa, né? Então, Obrigada. parabéns pelo trabalho, Ernestina. Eu também gostaria de fazer breves comentários na sequência também, vou deixar lá para o final, porque daí a gente tem mais tempo, mas queria deixar você também com uma perguntinha só para você ir pensando, que nesse caso aqui eu fiquei um pouco confusa entre a revisão sistemática da literatura, qual é a diferença entre revisão sistemática e revisão integrativa da literatura, e aí você fez uma revisão integrativa da literatura. Mas aí você apresenta ela ali e depois apresenta a técnica de análise de Brown e Clark, que é a de análise temática. E aí ela se confunde com o que você já tinha uma técnica de análise, de certa forma, né, que é o método que você escolheu como revisão integrativa da literatura. Então, só para você ir pensando que é mais esse imbróglio que tem na metodologia e que tem uma coisa sobrepondo a outra. Mas, como você é da casa, você vai voltar para casa, depois a gente pode marcar e eu te passo tudo que eu marquei aqui também para comentar, né? Para a gente fazer, posso passar para a professora Solange, a gente fazer alguns comentários adicionais, porque além da relevância do tema, é preciso encaminhar este tema para, como você está falando ali, né?
futuras pesquisas. E você apresenta na proposta do método, nos procedimentos metodológicos, em algum momento, ali na página 3, você coloca lá que, quando está categorizando, né, que vai falar das convergências, divergências, lacunas e tendências. E aí eu fiquei esperando por isso. E eu acho que isso é que falta desenvolver mais durante o texto, né? Mas eu queria que você pensasse sobre isso, né? Quais as convergências, divergências e lacunas, só para me dar, assim, uma pincelada na sequência, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. E aí depois eu vejo se tem mais alguma questãozinha, tá bom? Muito Obrigada. obrigada. Prazer em ouvir a você, Ernestina, e saber que é um trabalho aí com a professora Solange. Obrigada. E para o nosso aluno aqui também, né? Na sequência, a gente teria o Caio, e o Caio está nesse texto juntamente comigo. Então, como o Caio me deixou na mão e não vai conseguir apresentar, eu vou, eu vou passar para Maria Carolina, se ela quiser apresentar o trabalho dela, e eu apresento no final, ainda tentando ver se o Vilar consegue vir apresentar o trabalho do Caio. Se ele não conseguir, que o Vilar também está nesse trabalho, se não, eu apresento pelo menos contando qual foi a história, o que a gente pensou e como que o Caio estruturou esse estudo, que é um estudo teórico também, a partir de agora, a partir do trabalho da Ernestina, o que a gente está vendo aqui são ensaios teóricos, são trabalhos de revisão da literatura, de revisão sistemática da literatura, que são fases importantes para a gente desenvolver, avançar aí no conhecimento. Então, é isso que a gente está propondo, né? Avanço no conhecimento. Maria Carolina, você poderia apresentar? Posso, professora, sem problema algum. Então, vamos pegar e passar então para o último trabalho, que a Maria também me dá a honra, porque a Maria também não está nesse trabalho comigo, porque né, não dá para a gente fazer tudo, mas a Maria vai falar de Open Strategy e a diversidade étnico-racial, os desafios e possibilidades da inclusão de lideranças femininas, conversando com liderança, que a Ernestina estava colocando também, lideranças femininas negras nas organizações. Então, um trabalho muito bonito. E eu gostaria, então, isso, né, Maria Carolina, que a gente tem aí uns 15 minutos e você Certo, fica à professora, boa vontade tarde. para contar a sua história. Certo, boa tarde a todos, colegas. Professora Rosália, prazer imenso estar aqui com vocês neste evento aqui de altíssimo, né, nível de conhecimento. Eu peço desculpas aos colegas, tive algum imprevisto aqui com relação à apresentação dos slides, mas farei a leitura aqui aos poucos, apresentando de forma sucinta este trabalho. Então, como bem colocou a professora Rosália, o título do meu trabalho, juntamente com a colega Evelise, também doutoranda no programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Santa Catarina, é sobre a Open Strategy e a diversidade étnico-racial, desafios e possibilidades da inclusão de lideranças femininas negras nas organizações. E a gente já inicia esse debate com uma breve introdução relatando a questão que a presença de lideranças negras femininas em posições estratégicas ainda é marcada por ausências e silenciamentos, principalmente silenciamentos. E apesar de termos políticas de inclusão, grandes políticas até mesmo de compliance, a subrepresentação reflete o racismo estrutural nas práticas organizacionais. Isso já são assuntos, né, o próprio racismo estrutural já trazidos por Sueli Carneiro desde 2003 e até mesmo pelo próprio Nogueira em 2022, que a gente teve aí esse grande boom após a pandemia nas questões relacionadas ao racismo estrutural. Trazemos também a questão da Open Strategies, essa vertente que surge como uma proposta não só de transparência, participação, mas inclusão. No entanto, ela carece de uma reflexão sobre as desigualdades raciais. A gente vê aí uma grande lacuna, né? Uma grande abertura na falta de estudos voltados a desigualdades raciais quando se fala de inclusão, participação e transparência. E aí trazemos a seguinte pergunta de pesquisa: como a Open Strategies, sobre a ótica da estratégia como prática, enfrenta os limites e potencialidades da inclusão de lideranças negras femininas nos processos estratégicos? Dentre os nossos objetivos, temos que o objetivo geral é compreender criticamente os limites e as possibilidades da Open Strategy na promoção da inclusão de lideranças femininas negras nos processos estratégicos. Como objetivos específicos, trazemos 3. O primeiro deles, analisar como as desigualdades étnico-raciais influenciam a inclusão na Open Strategies,
avaliar como os princípios da Open Strategizing promovem ou limitam a inclusão efetiva e propor, então, essa leitura crítica da abertura da estratégia à luz da ética do cuidado. Essa é a grande abordagem teórica, onde a gente faz a nossa crítica com relação a essa dificuldade e essa lacuna existente no campo da estratégia e até da interseccionalidade entre gênero, raça e cor. Com relação à fundamentação teórica, nós estamos baseados em 5 grandes conceitos. O primeiro deles é o racismo estrutural, que opera de forma institucional e simbólica, mantendo exclusões. Trazemos a questão da interseccionalidade de raça, gênero e classe, que produzem múltiplas barreiras. A questão da ética do cuidado, de Tronto, que é a nossa base crítica, que propõe decisões pautadas em empatia, escuta e responsabilidade das organizações. A própria estratégia como prática social, como essa prática social situada em micropráticas, trazidas já desde o ITO em 2003, 2006, e a Open Strategize, que amplia essa participação, mas não garante a inclusão substantiva já delineada por Julia Haltz em 2017. Com metodologia, como bem colocou a professora, nós estamos dentro de um ensaio teórico de cunho crítico e interpretativo, uma abordagem construtivista que faz essa triangulação teórica entre a estratégia como prática, a Open Strategize e os estudos críticos de raça e gênero. Nosso objetivo metodológico, sem dúvida nenhuma, a partir de um ensaio teórico, é refletir criticamente sobre a inclusão de lideranças negras femininas em processos estratégicos e evidenciar os silenciamentos e tensões presentes no discurso sobre abertura e diversidade. Com relação à nossa discussão crítica, a gente vai trazer a questão da abertura formal. A abertura formal, ela não garante a inclusão real. Isso é, a participação simbólica, ela é diferente do poder de decisão. Critérios de legitimidade permanecem condicionados por hierarquias raciais e de gênero. Com relação à ética do cuidado, nós temos a introdução de sensibilidade, empatia e responsabilidade como fundamentos estratégicos. E aqui trazemos a questão de que é necessário repensar a estratégia como prática relacional, voltada à escuta e à valorização das diferenças. E propomos esse conceito novo, um conceito de estratégia com cuidado, a partir dessa abordagem mesmo da ética do cuidado, na qual lideranças negras não apenas ocupam espaços, mas ressignificam a prática estratégica. As nossas considerações finais, então, ficam sendo que a Open Strategize, articulada a estratégia como prática, precisa ir além da retórica participativa. A inclusão efetiva exige reconhecimento simbólico e epistêmico das lideranças negras femininas. Como contribuição do nosso trabalho, a gente deseja ampliar o debate entre estratégia, diversidade e ética, introduzir a ética do cuidado como essa lente crítica à prática estratégica e destacar a necessidade de transformação institucional e política nas práticas de inclusão dentro das organizações e todos os seus meios. E como perspectiva futura, a gente deixa aqui o intuito, né, como é um ensaio teórico, mas a própria pesquisa empírica sobre realmente lideranças negras em contextos de Open Strategize. Seria isso? De forma bem resumida, agradeço a atenção de todos. Obrigada, professora Rosália. Muito bem, Maria. Maria foi excelente. 5 minutos, deixou 10 minutos para eu falar, o que me dá uma vantagem enorme. Maria, é muito engraçado. Eu estou achando engraçado porque eu não sabia de nenhum dos trabalhos quem eram os autores. Então, eu fui lendo, revisando. Então, você imagina, quando você chegar em casa, eu já tenho aqui também todo anotadinho as possibilidades de melhoria, enfim, né? Mas eu perguntei hoje à tarde, Maria, esse trabalho é seu? Também não sabia que era da Maria, eu não tinha me dado conta também. Gente, mas realmente, a Maria está aqui, na UFSC também, eu fico muito feliz que a gente está com uma sessão aí, né, praticamente toda a família aqui de casa, e isso me deixa muito contente. O trabalho da Maria está dentro das pesquisas, do desenvolvimento, dos estudos que a gente faz dentro desse processo de abertura da estratégia, e a Maria faz parte de um grupo também, né, dentro da universidade, que é de lideranças negras, e resolveu trazer essa proposta, né? Então, tem um trabalho muito importante, muito relevante aqui, com muitas possibilidades de desenvolvimento, como a Maria mesmo colocou, e de aprofundamento, né, Maria? Então, a questão aqui é justamente essa, eu gostaria de fazer um comentário na sequência, eu acredito que não vai aparecer ninguém para me socorrer, eu vou ter que apresentar o próximo trabalho,
Mas depois eu vou fazer um pouquinho mais essa reflexão que eu vou girar, eu vou trazer em torno da metodologia, para conversar um pouco mais, que eu acho que é o que alinha todos os trabalhos, né? Embora tenha um empírico, mas justamente essas questões que a gente precisa aprofundar, melhorar e talvez poder encaminhar depois para uma revista, para um periódico, enfim, né? Que a gente consiga publicar essa pesquisa. Mas é isso, eu fiz algumas anotações aqui e tem um ponto que eu queria também que a Maria ficasse pensando para a gente refletir depois, né, nessa sequência, que você falou no finalzinho aí, né, Maria, da agenda propositiva, você falou em aprofundar, eu acho, onde é que eu anotei aqui, a questão do cuidado, cadê? O que que Ética era? do cuidado, isso. A ética do cuidado, que eu acho que isso não apareceram ainda, e você está conseguindo trazer para esse ensaio, e talvez esse ponto possa casar com o primeiro trabalho apresentado com a Caroline, porque se a gente tivesse um pouco mais aprofundado os estudos, os saberes sobre a ética do cuidado, a gente não teria aquela consequência lá do burnout ou do burnout, né? Do trabalho da Caroline. Então, percebe que mesmo a gente estando pisando em terrenos diferentes, em termos de tanto do ensino em si, da pesquisa em si, do tema em si, e metodologicamente, mas um complementa o outro nesse sentido. Então, acho isso bem relevante, bem importante, né? Crucial, como diria o ChatGPT. Bom, Glauco, agora eu vou pedir para você me ajudar, vamos ver se eu consigo Ok. compartilhar aqui a tela, porque eu não treinei antes, eu não ensaiei nada com você, e deixa Estou eu ver aqui se com eu... o Caio, a gente não conseguiu, professora, mesmo com É, outras credenciais, nada é, feito. pois é, deixa eu ver aqui se eu coloco ele em tela cheia e deixa eu ir lá com você para ver se eu consigo compartilhar. Where is it? Achei. Se vocês tivessem, eu sei que vocês devem imaginar a quantidade de telas que eu tenho aberto. Vamos compartilhar o que é certo. E eu estou só com uma tela. Foi aí para vocês? Está abrindo ainda, professor. Agora é só projetar, por favor. De qualquer forma, aqui, né? Se ele conseguir fazer tudo que eu estou pedindo para ele fazer ao mesmo tempo, a gente chega lá. A senhora tentou o F5 aí no PowerPoint? Não. Por favor. Eu estou fechando um pouquinho só de... Ah, tá. Um pouquinho das 27 abas aqui. Dá um segundinho que ele está fechando. F5, você foi no F5. Aí dentro do PowerPoint mesmo, professor. Tá, mas é para que o F5 ou Para entrar para... no modo apresentação. O F5 ou pode usar o ícone ali embaixo. Isso aqui, né? Ah, agora foi? Ainda não. Está no modo edição para gente. É. Agora eu tô que nem as meninas, porque para mim está no modo apresentação. Ah. Bom, e agora? Ainda não.
Agora eu vou ter que concordar com a Ernestina. Veio o F5 também. Para mim está no modo apresentação. Não sei se é porque eu estou com... Diga você. Quer seguir na apresentação dos slides lá no menu de cima, professora? Pode ser, tentar lá em cima, professor, o menu, Aonde? apresentação de slides, Onde tem a apresentação de slides aí? ao lado de Aqui. animações. Isso. Aí, Aqui. Aí vai do início. Tem tanta coisa me atrapalhando aqui. É o o primeiro primeiro item ícone, lá à professora, esquerda, do começo. Aqui. do começo. E aí, foi? Ainda não. Mas para mim ele tá pela cheia. Bom, vamos Pois é. fazer que nem o. Vamos tentar essa mesmo, professora, na Vamos, edição mesmo. vamos se contentar com da edição, né? I'm so Uhum. sorry. Bom, peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar vocês junto agora aqui, pertinho de vocês. Enfim, eu vejo vocês. Como é que eu faço para vocês ficarem aparecendo, Glauco? Vai ter a apresentação da gente, as carinhas da gente em sequência, ou não vai conseguir ver, professora, dependendo de como está projetado para a senhora. É que estava, mas eu diminui vocês todos e. Trabalhar com esse pessoal da era. Ok, vamos seguir assim como está e vocês vão me contando, tá? Eu vou botar o temporizador aqui também. Iniciar. E aí, bom, posso seguir? Vocês estão me vendo e está no modo edição, está tudo certo, certo? Ok, professora, pode Certo. seguir. Tá, então, gente, esse trabalho é do Caio, né, e o Eduardo Guedes Vilar, tá eu aqui também, e o professor André Luiz, e esse trabalho se trata de uma pesquisa que o Caio fez antes de sair, ele está em Sanduíche agora, não sei, Maria, qual é a universidade que ele está no exterior, e talvez isso, né, eu não sei qual é o problema técnico dele, ele não está aqui para apresentar. Mas o que o Caio fez foi entrar nesse tema que é esse processo de abertura da estratégia. A gente está vendo como funciona esse Open Strategy, e ele foi fazer um estudo comparativo com o que a Acemoglu, com a teoria institucional, vem desenvolvendo. Ele é um apaixonado desse economista, ele também é economista, e o que ele foi justamente fazer esse estudo teórico. Ele é um ensaio teórico, ele foi e bebeu e ficou um pouco encantado com o que a gente estava vendo de Open Strategy, porque não é a área dele, como ele vem da economia, embora esteja fazendo doutorado com a gente, e foi buscar elementos, não, mas isso eu tenho ouvido, né? Eu tenho estudado isso também lá com o Acemoglu e o seu framework institucional, ele trata também dessas questões de inclusão e transparência, que são os dois pilares principais que a gente vê dentro da Open Strategy, né? Então, o que ele faz é isso, né? É buscar essa aproximação teórica e trazer esses elementos, fazer essa contrastação e buscar, de alguma forma, o que a gente encontra de combinação para a gente aprofundar, né? E buscar mais estudos sobre, enfim, avançar, né, dentro das nossas questões. Então, o que ele faz, basicamente, é buscar as origens, e a gente, nas origens, tem o professor Richard Whittington, e para nós ele não só um ícone, porque desde 96, o principal trabalho que ele faz para trazer e falar de estratégia como prática, strategizing, e depois, 2017, tem uma uma edição especial na Long Range Planning sobre Open Strategy. Então, esse processo de abertura e todos os temas relacionados à abertura de estratégia começam com ele, né? Ele é o precursor, enfim, e este ano passado ele tem
um workshop of Open Strategy, e ocorreu em Oxford, a Maria teve, né, lá também, deu essa satisfação para a gente estar lá apresentando o trabalho, e a gente vai, no próximo ano também, dar sequência com ele, então a gente está muito envolvida, felizmente, né, o grupo de pesquisa com esse professor, que é o professor Richard Whittington, que é muito querido, muito amável e que é muito potente nessas questões, né? E atualmente ele está como presidente da Strategic Management Society, então, para nós é uma honra até, né? Seguir estudando junto com ele o que ele tem estudado. E o Caio vai também beber na fonte da Aaron Acemoglu, e o Acemoglu é aí um economista da, né, London School of Economics, e teve agora, né, o Nobel Prize em Economics em 2024, então, se eu não me engano, o professor André esteve lá e conheceu, então, né, e olhar as pessoas que estão escrevendo sobre o tema, para nós tem sido algo que a gente tem feito, e muito indo pela mão do professor Maurício Serva, que é quem trabalha epistemologia com os alunos aqui, e ele coloca muito isso, né? A importância da gente ver quem é que está estudando o tema, o que está sendo desenvolvido, por que eles fazem isso. E a gente precisa disso, né? Conhecer essas pessoas, buscar o que essas pessoas estão, e por que essas pessoas estão buscando estudar o que estão estudando. Então, é um pouco essa provocação que o Caio comprou, e a gente foi desenvolvendo essa pesquisa com ele. E aí ele traz aqui as dinâmicas de abertura da estratégia. Essa aqui é uma pesquisa da Julia Hautz, e é um dos principais, né? Hautz, Seidel Whittington, de 2017, que vão apresentar esses dois elementos, inclusão e transparência, e aí ele faz alguns cruzamentos para falar o quanto a estratégia pode ser transparente, o quanto ela pode ser aberta, e que nem sempre o abrir e o fechar a estratégia tem essa dinâmica tão linear como parece aqui. Então, ele discorre um pouco sobre isso, fala sobre isso, e fala também sobre essa questão do Acemoglu, que vai falar de inclusão, inclusive versus extractive, né? E essas instituições, quando são inclusivas, elas trazem determinadas características de distribuição do poder, distribuição política, então, vieses de participação. Então, a gente discute tanto, e as extrativas, né, também, com recursos que são majoritariamente da sociedade e levam para a estagnação ou declínio, e ele analisa quando que são, né, quando que leva para a estagnação e para declínio, e essa dinâmica de interação entre esses dois elementos. Quando a gente está falando, deixa eu ver se ele coloca aqui, de inclusão e transparência, talvez eu acho que aqui, de inclusão e transparência, quando a gente fala isso, a gente diferencia o inclusão de participação. Então, tem outros textos que a gente visita muito e a gente destaca a questão que incluir não é exatamente o que deixa eu inverter. A participação não é a mesma coisa que inclusão. Então, a gente coloca como exemplo que participar do planejamento estratégico, todos participam, mas não necessariamente todos estão incluídos. Assim como a inclusão, ao mesmo tempo, acarreta a exclusão. Porque eu posso estar incluída, neste momento estamos todos incluídos, mas estamos incluídos porque temos acesso à tecnologia. E nem sempre isso acontece, né? Então, a inclusão e a participação são fatores distintos, são fatores que a gente segue explorando, segue descrevendo, pesquisando, porque não é a mesma coisa, não tem a mesma intensidade. Então, isso tudo a gente vem falando e vem tratando aqui, né? Deixa eu ver se eu lembro o que ele coloca aqui. Ele faz um Global Development and Changing of Hierarchies, e aí ele fala que ele faz uma comparação, um círculo
virtuoso e um círculo vicioso, né? Então, trazendo elementos e aspectos que são positivos e negativos, falando da prosperidade nacional versus a pobreza nacional, a questão da prevalência e inclusão das instituições, e quando as próprias instituições, né, não são tão inclusivas assim, e aí vai fazendo esse comparativo, né, que ficou evidente ali naqueles aspectos de positivos e negativos. Então, aqui é questões de metodologia, só para dizer que foi isso, né? Ele fez esse levantamento, fez seguiu lá o tradicional seleção de artigos e efetivamente tem artigos que a gente pega que são artigos intencionalmente adicionados, que a gente quer tratar sobre aquele tema, então isso não é uma revisão sistemática da literatura, né? E, de qualquer forma, ele explica aqui como é que ele fez a seleção, os corpos, quantos que foram os artigos, quais foram as seleções, quem são os autores, né, os principais journals, essa parte que é uma parte mais quantitativa e que interessa menos. E chega a questão de desafios de implementação da Open Strategy a partir de diferentes contextos institucionais. E aí, pelo que eu lembro, ele coloca justamente isso, né? Que temos, então, né, firmas multinacionais que estão distantes, e aí elas têm determinadas características que incluem essa diversidade cultural, que incluem aspectos psicológicos, geográficos, e todos esses elementos são desafiantes para a implementação dessa abertura da estratégia. Então, a abertura da estratégia significa incluir mais pessoas, maior transparência da informação, da comunicação, e isso não é tão simples assim, isso é mais complexo, e a gente tem um livro do Stadler 2024 que está falando de Open Strategy, traz essas características. Então, aqui todos esses são elementos do Stadler, e está falando dessa volatilidade política, que isso é concernente a essa período, por exemplo, quando a gente fala de eleições, a cada 4 anos mudam tanto, se a gente pensar, né, no poder público federal ou universidades, enfim. A gente tem uma volatilidade política, a gente tem esse aspecto que precisa também ser descrito, enfim, e que hoje afeta o mundo mundial, o mundo global, né? Porque nós estamos falando dessa dicotomia, estamos falando da polarização, e esses elementos, eles estão muito presentes nessas instituições, né? Nesses contextos institucionais. Então, quando a gente faz esse cruzamento, né? Essa cross-fertilization aqui, que é essa provocação de cruzar campos distintos, para se buscar elementos aí, a gente efetivamente encontrou isso, né? Então, esses elementos que são bastante complexos, né? Esse imbalance estrutural que está trazendo, um pouco isso que eu comentei, né? Essa questão dos benefícios e distribuição globalmente, né? Que não estão unveiling, né? Que não estão revelados ou que não estão explícitos, enfim. Que mais? Para não me perder. E aí ele segue apresentando esses desafios da implementação da Open Strategy com os diferentes contextos institucionais, e aí aparece esse engajamento dos stakeholders, o engajamento das diferentes partes interessadas, porque a gente está falando de maior participação e maior inclusão, a gente está falando que praticamente, né, ou todas as pessoas em diferentes níveis são aptos a participar do processo de implementação da estratégia, e aqui a gente está falando de implementação e não da concepção, que seria algo, né, na alta direção. Organizational Structure, então essa estrutura organizacional, que tem também aqui já uma proximidade maior com o alinhamento ideológico, e a Ideological Foundation, que está falando, então, exatamente isso, né, no liberal versus conservador, e nessa questão de corporação, de orientação corporativa.
Open Strategy aqui está falando também dessa adaptabilidade política, dessa media ownership, né, quem me ajuda aí com ownership, propriedade, né, enfim, né, que são estratégias indiretas do que estão crescendo de acordo com o desempenho, né, business wealth, como que está sendo nesse sentido, né, dessa propriedade, e as barreiras institucionais, tá? Então, ele também vai olhar esses aspectos e essa questão da democracia organizacional também apareceu aqui, né, nessa abertura da estratégia, e nessas trocas. Então, ele traz principalmente os artigos do Adobe 2020, que vai colocar ênfase desculpa, transparência, inclusão e decisão compartilhada. Depois, esse Bard Deal aqui também vai trazer alguns aspectos aqui que ele está falando né, de performance, né, inovadora, né, de performance superior. E o terceiro que ele vai fazer a discussão é com a questão da democracia, sugestão de organizational democracy, né, que pode, essa democracia organizacional que é descrita nesse processo de abertura da estratégia, que também pode melhorar a participação e mitigar essas questões climate change, né, essas mudanças climáticas enfim. E agora, quando eu estou lembrando aqui do Caio apresentando esse trabalho, que ele apresentou e tal, a gente conversou, eu lembrando que aqui também tem uma conversa muito importante com o primeiro trabalho apresentado, né, para a gente pensar nisso depois, que é justamente isso, quando a gente está falando dessa democracia, quando a gente está falando de inclusão, quando a gente está falando de transparência, todos esses elementos, eles também concorrem, eles também contribuem para essa redução do burnout de alguma forma, né? Porque inclui as pessoas se engajam, ou pelo menos se pensa que sim, de certa forma, né? Então a gente pode olhar isso tanto com aspectos positivos quanto negativos, porque se eu estou abrindo a estratégia, tem pessoas que não querem participar dessa abertura. Então, como fica, né? Então, por isso que a gente tem feito as pesquisas e precisa continuar pesquisando, justamente porque o que parece ter uma abertura e feliz, né, uma vida feliz para todos, não é bem assim, porque nem todos querem participar, porque participar também vai me causar mais estresse, né? Então, aqui ele está só apresentando os diferentes trabalhos, né? Esse Premium Call é um que foi examinado, e eu já dei os meus 15 minutos pelo que eu estou vendo aqui. Então, eu vou passar para a conclusão, que é isso, essa discussão do micro e macro, que ele sugere como, né, pesquisas que a gente precisa continuar fazendo, reforçar os estudos empíricos e essa natureza paradoxal que tem quando a gente fala de abertura e fechamento, né? Limitações são típicas do estudo teórico e agendas futuras, então, esse reforço em fazer estudos empíricos quanto a esses temas e algumas limitações quanto à abertura da estratégia, que a gente já viu, né? Então, deixa eu parar aqui. Bom, se eu sair da sala é só o que me falta, né? Então, se eu sair, eu vou voltar, tá? Deixa eu ver como é que eu fecho. Lá no share, lá em cima, professora, do canto superior direito, tem lá uma tarja vermelha em que diz Stop share. Tá tudo bom. Ok. É isso. Sãos e salvos, todos conseguimos apresentar. Professor, Uhum. apenas comunicando lá o que ele me comunicou aqui, que ele precisou se ausentar porque ele tem uma apresentação agora às 18. Tá. Então, ele saiu uns minutinhos antes para poder conectar na outra chamada. Ok. Eu acho que eu também tenho, tá? Eu também tenho. Mas 16h30 às 18 eu estou moderando e das 18 às 19h30 eu tenho o Sapiens, que é na outra chamada, é isso? Então, gente, eu não sei como que a gente faz, eu não tinha nem me dado conta que eu tenho que ir lá para outra sala também com o Sapiens, é, mas é isso.
Eu deixo, então, aqui para vocês aberto o microfone para fazer algumas colocações. As minhas principais contribuições, na verdade, aqui, né, não é a discussão em si, e sim a moderação, mas eu gostaria só de frisar que a gente precisa colocar atenção nesses trabalhos teóricos que a gente está fazendo, né? É a forma como está fazendo, e às vezes a gente se perde um pouco ali na metodologia, nos procedimentos metodológicos, quando a gente aponta diferentes possibilidades, e eu acho que ainda existe uma confusão bastante grande entre revisão sistemática da literatura, revisão bibliográfica, revisão crítica da literatura, ensaio teórico. Eu gosto muito de fazer trabalho teórico e ainda acho que a gente tem várias possibilidades enfim, né, eu me coloco à disposição de vocês para que, né, já que está todo mundo aqui é da casa, se vocês quiserem para a gente conversar depois mais sobre como conduzir esses trabalhos. Mas efetivamente, o que eu percebo é que todos os temas aqui, eu achei que o tema da Caroline não se enquadrasse, não se encaixava, por ser um empírico e por não ser de estratégia, porque todos os outros são de estratégia, mas no final, Carolina, eu acho que sim, a gente tem aqui, né, porque o que a gente está falando de abertura da estratégia é muito desgastante, tentando fazer uma relação, né, e contribui para essa questão da qualidade de vida, bem-estar, e talvez seja até, Maria, uma possibilidade da gente encaminhar como futuras pesquisas, é justamente de que forma essa Open Strategy contribui ou não para a qualidade de vida e bem-estar e desempenho do trabalho, porque a gente está abrindo, parece que abrindo para a participação facilita tudo, melhora tudo, e não é bem assim, né? Então, eu Concordo. deixo aberto se vocês quiserem fazer algum comentário. Vanessa, não sei se você quer comentar os trabalhos também. Professora, eu posso falar ou a Vanessa vai falar? Gostaria apenas de parabenizar os trabalhos. Eu estou aqui como voluntária, eu sou mestranda, sou próxima também de vocês, então eu estou aqui na UFR, em Curitiba, então somos Ah, vizinhos que de maravilha. estados, né? Então é um prazer estar aqui. Eu gostei muito dos trabalhos de vocês, então gostaria de parabenizar todos mesmo de forma geral. E agradecer também, né, por estarem escolhendo o SEMEAD para enviarem o trabalho de vocês, né? E aqui é realmente isso um bate-papo mesmo aí para aumentar o nosso nível de conhecimento, né? E fico à disposição de vocês. Os meus parabéns. Então, tá, Vanessa. Obrigada, Ernestina, pode Vanessa. falar. Então, sobre suas, eu sei que a senhora está com tempo curto, mas até uma observação importante. Primeiro, quero agradecer a sua contribuição e gostaria sim da sua ajuda para que eu possa finalizar da melhor maneira. A gente já teve umas observações dos avaliadores também do SEMEAD, eu achei que eles foram incríveis também, mas não deu tempo para revisar para essa apresentação. O meu estudo ele é uma revisão integrativa, sim, e a gente utilizou a análise temática como uma técnica para interpretar os achados. Só que eu preciso deixar mais claro sobre isso, né? E sobre a questão da identificação lá das convergências, divergências, eu também vejo que eu preciso fazer no final do capítulo um quadro, talvez, explicativo, né? Falando sobre o que converge e o que não converge, enfim, as lacunas e as tendências. Eu também senti falta disso, professora. Porque promete lá na frente e não entrega lá no final, né? Isso, é E isso só um mesmo. comentário, é justamente isso. Eu uso Brown e Clark, eu uso análise temática para estudos empíricos. Eu não sei, quando você coloca essa proposta aqui, ela parece que, de alguma forma, ela se sobrepõe porque você já tinha um procedimento metodológico que é para seleção. Quando você coloca lá o procedimento, você seleciona o tema, você formula a questão, você define os critérios de inclusão e de exclusão, né? Então, com isso tudo, você já diz, eu trouxe todos esses. Aí, o que você precisa fazer enfim, a discussão entre eles e apresentar uma agenda futura. Então, Uhum, o que eu percebo, eu nunca tinha visto, na verdade, essa análise temática para trabalho teórico. Eu uso uhum, e tenho usado e gosto, tenho aprofundado na análise temática, mas até porque a análise temática eu acho que ela vai se confundir um pouco. Então, só para pensar isso, eu acho que ela talvez sobre, mas, né, não sei, tem que ver o que os revisores vão te dizer.
Eu acho que ela se sobrepõe um pouco ao que você já tinha colocado lá, né? E Ok. aí, quando você coloca na etapa 5, que procurou compreender como a IE tem sido abordada na literatura sobre liderança, considerando também as implicações, essa questão, ela passa a ficar incoerente com a questão inicial de pesquisa, porque ela era uma questão quantitativa, que é a questão que você usou para fazer a revisão integrativa da literatura, né? Então, eu acho que isso é só depois, se você quiser passar na minha sala, eu posso passar para a professora Solange, entregar para ela essas anotações que eu fiz. Eu acho que é só, sabe, consertar, eu acho que isso com aquilo, aquilo com aquilo, e desfazer um pouco esses nós que se sobrepõem um e acaba ficando incoerente com o outro, porque você tem duas questões, uma que é qual, e agora compreender. Eu acho que a sua questão é essa. Eu ficaria com essa segunda, que é compreender de fato como que a IE tem sido abordado na literatura sobre liderança. Isso me parece interessante, trazer essas implicações teóricas e práticas a respeito. E aí você faz isso, você traz aqui e tal, e depois falta amarrar com o que você prometeu ali, das convergências, divergências, lacunas e tendências, né? E, Valeu, que é o que professora. fala. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Então, é Professora isso. Rosália, só Diga, queria fazer um Carolina. comentário, já que eu não falei nada. Ah, eu fui orientanda do professor Lavarda no mestrado. Sabia que eu conhecia esse nome. Eu É, sabia. sim, então ele tem contribuição aí na minha formação. Diga. E se a professora fez a sua leitura e tiver contribuições, puder me enviar por e-mail, pode Eu vou ser dar para bem. ele revisar. Hã? Eu vou dar para ele revisar. Claro, em quantitativo, eu não tenho competência para isso. A minha competência é qualitativa, não é É claro. quantitativa. E a dele também, né? Por isso tu Né? comentasse no início, Mas então, da aqui questão do artigo. eu acho que você tem uma questão potente, uma pesquisa potente, sabe, Caroline? É, eu acho que você só precisa, no final, resgatar e trazer a resposta para aquilo que você propõe e colocar luz naquelas questões que você não consegue, e dizer de que forma elas são provocativas, e trazer uma discussão ao final, justamente para isso, sabe? Eu acho que o tema, eu estou achando muito hoje, né? O tema, ele é muito contemporâneo. A gente precisa muito tratar desse tema. Nós estamos, assim, com muitos alunos afastados em regime domiciliar, as questões como é que chama, de ansiedade, todos esses temas estão passando por todas as universidades e empresas, enfim, sabe? Eu acho que esse tema ele não pode passar assim, um artigo de tal. Não, tem que ser uma pesquisa e a gente precisa aprofundar e a gente precisa buscar que outros temas estão se relacionando. Eu gostei muito de ter aparecido na minha mão aqui, porque eu vou cruzar isso com Open Strategy, sabe? De que forma a abertura da estratégia contribui ou não para essa qualidade de vida, para esse burnout, para né? Para essas questões de desempenho no sentido de melhoria do trabalho, porque nós estamos todos falando da mesma situação, estamos todos no mesmo barco. Então, a gente precisa fazer as pesquisas e entrar lá e ir a fundo, né? De que forma que isso pode, a gente dar essa resposta, que é o que a CAPES quer, né? Como é que a gente devolve isso para a sociedade? Uhum. Né? Então, acho que é isso. Meninas, se Obrigada. vocês, né? Eu não sei o que mais, Vanessa, que eu tinha que colocar ali, você me ajuda aí, que é minha... Só lembrar o pessoal também de avaliar no final por meio daquele link. Eu Isso, vou estar mandando novamente aqui no chat. isso, coloca lá para nós a avaliação, e aí eu vou para outra sessão para ver se me deixam entrar lá ainda. Tá bom? Porque também eu trabalho do Caio, eu já vi que eu vou ter que apresentar. Gente, um beijo, então, e até a próxima. Beijo, Muito cuidem-se obrigada, muito aí, pessoal. hein? Quem estiver por São Paulo, juízo. Tchau, obrigada, tá? Tchau, beijo. Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau.